Quando você olha para o céu de noite, você vê uma porção de coisas diferentes. Nuvens, astros, estrelas, aviões e às vezes até satélites espaciais. A gente sabe que é informação demais para entender tudo ao mesmo tempo. Um bom jeito de começar é se localizar pelo único ponto fixo do céu, que no nosso caso aqui do Brasil, é o Polo Sul Celeste. Mas isso é para quem está no hemisfério sul da Terra. Quem está no hemisfério norte, tipo Roraima, Amapá, e essas regiões acima da linha do Equador, o Polo Norte Celeste é o ideal para se posicionar no céu. Isso tudo acontece por causa do movimento de rotação da Terra. Esse é o movimento que faz com que o céu fique girando bem devagar, em cima das nossas cabeças, fazendo que as estrelas, Sol, Lua, planetas, tudo seja visualizado cada hora em um lugar diferente. A única exceção são os polos celestes, os dois pontos imaginários do céu, que vão estar sempre naquele mesmo lugar, qualquer hora do dia ou da noite. Então, como fazemos para localizar o Polo Sul Celeste no céu? A forma mais simples é com a ajuda do nosso próprio celular. Existem vários aplicativos de celular que nos ajudam a observar o céu. Um dos mais conhecidos é o SkyMap, se você tiver um celular Android. Mas se você tiver um iPhone, então o melhor é instalar o Stellarium. Após instalar, aponte seu celular para o céu e veja quantas informações o app te oferece. Não precisa estar ao ar livre, nem de noite, nem com o céu descoberto. O app te mostra tudo que está na direção que o celular está apontando. No aplicativo você vai ver astros, constelações, galáxias, nebulosas, e muito mais. Procure pela localização em tempo real dos planetas, do Sol, da Lua, etc. Utilize o menu para mostrar ou esconder os objetos da tela. Para visualizar os polos celestes, desabilite todos os botões e deixe somente os botões das estrelas, das coordenadas e do horizonte. Então percorra as linhas da tela até encontrar os pontos cardeais Sul, S, e Norte, N. O Polo Sul Celeste vai estar em cima, mas o Polo Norte Celeste vai estar sempre para baixo do seu pé, se você estiver no hemisfério Sul. Muito próximo do Polo Sul Celeste, e também muito visível para nós aqui no Brasil, está a constelação do Cruzeiro do Sul. A estrela A Crux, ou Alpha Crucis, é a estrela mais brilhante da constelação, é a estrela Alfa, e é também a estrela da ponta do cruzeiro, que indica diretamente a direção para o Polo Sul Celeste. A Crux é chamada também de Estrela de Magalhães, em homenagem ao navegador português Fernão de Magalhães. Foi ele quem deu a primeira volta completa no mundo. Contornou o extremo sul das Américas, o chamado Estreito de Magalhães. Naquela época, em 1519, não existia a navegação via satélite, nem o GPS. Os navegadores se guiavam com a ajuda das constelações do céu, usando principalmente o Cruzeiro do Sul aqui no nosso hemisfério. Faça uma busca pela estrela A Crux no seu aplicativo, e observe que ela estará bem próxima da constelação do Centauro. Depois olhe para o céu numa noite estrelada, e busque pelo Cruzeiro do Sul, próximo do Polo Sul Celeste. O Cruzeiro do Sul causa grande nostalgia em muitos povos ao redor do mundo, até mesmo nas civilizações antigas do hemisfério norte, onde ele nem podia ser visto. Ouça agora um verso da Divina Comédia, de Dante Alighieri, escrito desde o século XIV. E me voltei à direita, e conduzi a mente ao outro polo, e vi as 4 estrelas nunca vistas, salvo pela primeira gente. A alegrar-se parece o céu de seus lampejos, ó setentrião, lugar viúvo, pois que privado está de mirá-las. As famosas Três Marias são 3 estrelas muito visíveis no céu do Brasil. Elas fazem parte da constelação de Órion, que foi definida na mitologia grega a partir de um grande caçador. As Três Marias representam o cinturão do caçador Órion. Observe o asterismo, ou seja, a representação imaginária de Órion, com as Três Marias localizadas em seu cinto. Localize a constelação de Órion no seu app e depois vá observá-la no céu a olho nu, em uma época em que ela estiver aparecendo. De acordo com a antiga lenda do caçador Órion,
um escorpião foi criado por uma deusa, para matar Órion. Por isso que essas duas constelações ficam em posições opostas no céu. Quando uma aparece, a outra sã. E Órion também foi jogado no céu junto com seus dois companheiros de caça, o cão maior e o cão menor. Por isso que essas três constelações são sempre vistas juntas no céu. Quando olhamos para o céu em cima de nós, temos a sensação de estar dentro de uma bolha esférica, com nosso corpo localizado bem no centro. É o que chamamos de esfera celeste. Por causa do movimento de rotação, a Terra gira constantemente no sentido anti-horário do relógio, do leste para o oeste. Em consequência, a nossa esfera celeste imaginária, que visualizamos no céu toda noite, parece girar relativamente no sentido contrário, o sentido horário, num movimento aparente do oeste para o leste. Nossos antepassados criaram um instrumento chamado esfera armilar, justamente para simular a esfera celeste, muito antes de saberem que a Terra era redonda. Quando forem ao Parque Ibirapuera em São Paulo, não deixem de admirar a esfera armilar que eles têm exposta por lá. Desde 1930, a União Astronômica Internacional convencionou que todos os objetos alinhados dentro de uma determinada região pertenceriam a uma das 88 constelações celestes. Constelação é uma região específica e padronizada do nosso céu visível. É como se o céu tivesse sido todo loteado, como um grande quebra-cabeças no firmamento. Como exemplos de constelações visíveis aqui no Brasil temos o Cruzeiro do Sul, a constelação de Órion, de Escorpião, as constelações zodiacais, e tantas outras mais. Desde a Idade do Bronze, mais de 5.000 anos atrás, a humanidade já vem mapeando o céu em agrupamentos para ajudar a se orientar no tempo e no espaço. Geralmente esses agrupamentos estão associados a deuses e mitos. Antigamente as estrelas eram nomeadas de acordo com os símbolos que elas aparentemente formavam no céu, ligadas por linhas imaginárias chamadas de asterismos. Foram nomeadas principalmente pelos babilônicos, e depois pelos gregos no século II, no Almagesto de Ptolomeu, incluindo as constelações zodiacais. As constelações do zodíaco foram criadas na Mesopotâmia. Nos anos 2000 a.C., os sumérios já utilizavam o horóscopo para avisar os reis sobre as iminentes intempéries ambientais, inspiradas nas mudanças de comportamento dos animais, de acordo com as estações do ano. Apesar dos sumérios serem uma das primeiras civilizações humanas, eles foram os primeiros a desenvolver a escrita alfabética, chamada cuneiforme. Junto com os egípcios, que chamavam hieróglifos. Também já possuíam uma astronomia e uma matemática bem avançadas, e faziam previsões astrológicas baseadas em 12 ciclos lunares, de aproximadamente 30 dias cada um. Inventaram também a roda, a cerveja, a astrologia, dentre várias outras coisas. A constelação de Capricórnio, que em acádio significa peixe-cabra com chifres, foi simbolizada pelos sumérios logo antes das constelações de água, que são Aquário e Peixes. Ela identifica o solstício e a chegada do inverno mesopotâmico, quando as cabras descem as montanhas para as regiões das águas, nos vales dos rios. Posteriormente, outras constelações zodiacais foram criadas pelos gregos. A constelação de Aquário, por exemplo, simbolizava o mito de um lindíssimo troiano escravizado, um aguadeiro chamado Ganimedes, responsável pela água. Por isso seu asterismo representa um homem derramando líquido de um jarro, significando a estação das chuvas na Grécia Antiga. As constelações do zodíaco se posicionam na esfera celeste necessariamente em cima de uma linha imaginária chamada eclíptica. Essa linha foi projetada a partir do movimento de translação, e por isso oscila acima e abaixo do equador celeste, formando a chamada faixa do zodíaco. Na prática, as constelações do zodíaco são aquelas que passam atrás do Sol durante os meses do ano, em cima do plano da eclíptica. Eclíptica tem esse nome porque é a região do céu em que o Sol eclipsa a constelação que está por trás dele. A Terra vai transladando, e o Sol vai mudando sua posição relativa durante os meses.
A cada passagem por uma constelação diferente tem-se um signo do zodíaco diferente. A bandeira do Brasil é a bandeira mais astronômica do mundo. Possui 9 constelações representando os 27 estados da nossa República. Os estados do Nordeste se concentram na constelação de Escorpião, os do Sul se concentram no Triângulo Austral. O Cruzeiro do Sul representa o Sudeste, e os estados mais a oeste são representados por Cão Maior, Cão Menor, Argus e Hidra. Já o Distrito Federal é representado pela estrela Sigma, da constelação de Oitante, que fica bem próxima do Polo Sul Celeste. É como se todos os estados do país estivessem orbitando nossa capital. O Pará é representado pela estrela Espica, ou Espiga, da constelação de Virgem, para nos lembrar que o Brasil também se estende pelo hemisfério norte. Olhe para o céu da sua cidade e veja quais constelações você reconhece durante a noite. Agora vamos falar sobre estrelas. Estrelas são todos os objetos do céu que emitem luz própria. Literalmente, são gigantes bombas nucleares, fundindo átomos em fornalhas altamente massivas, a condições de temperatura e pressão extremas. Para que não se espalhem pelo céu, elas queimam em um equilíbrio perfeito. Estão sempre se estabilizando entre a grandiosa massa condensada em seus núcleos e a imensa gravidade gerada por elas mesmas. O Sol é a nossa única estrela aqui do Sistema Solar. Aqui nos aquece, nos alimenta e rege toda a nossa existência. A massa do Sol é muito maior que qualquer outro objeto do Sistema Solar. Por isso que ele atrai todos os planetas para si. Ao mesmo tempo, não somos sugados na direção do núcleo de fogo do Sol, porque estamos constantemente em movimento acelerado. Ou seja, os planetas atingiram um certo equilíbrio entre a velocidade relativa e a distância deles para com o Sol. É esse equilíbrio que faz com que translademos em uma órbita relativamente estabilizada, que fica girando em torno do Sol, mas nunca sai pela tangente. Depois do Sol, a estrela mais brilhante do céu, tanto aqui no Brasil como no mundo, é a estrela Sírius. Do grego, Seirios, que significa brilhante, Sírius faz parte da constelação de Cão Maior, e representa o estado do Mato Grosso na nossa bandeira. Baseado na sua classificação estelar, ou espectroscopia astronômica, definida pelo diagrama de Hertzsprung-Russell, Sírius é uma estrela do tipo anã branca. A anã branca é uma estrela relativamente menor do que estrelas do tipo gigantes vermelhas ou gigantes azuis. Mas Sírius é muito brilhante no céu porque ela se localiza a uma distância relativamente próxima do Sol, somente 8 anos-luz e meio. Ou seja, mais de 72 trilhões de quilômetros de distância de nós. Para observar Sírius no céu, aponte seu celular para a direção nordeste, num ambiente que tenha céu aberto. Por estar próxima ao equador celeste, pode ser vista tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, dependendo da época do ano. E dependendo da hora da noite, Sírius estará acima ou abaixo da linha do seu horizonte. Como já falamos anteriormente, a constelação de Cão Maior fica perto da constelação de Órion. Para localizar Sírius facilmente, siga uma reta para o norte, saindo das Três Marias. O brilho de Sírius é tão grande que ultrapassa a luminosidade das cidades e a poluição do ar, podendo ser fotografada até por uma câmera de celular. Por causa da proximidade e de seu brilho, Sírius possui muitas histórias nas civilizações antigas, como as do povo africano Dogon, por exemplo. Eles se dizem visitados por alienígenas oriundos de Sírius milênios atrás. A tribo Dogon, de Mali, na África, afirma que uma espécie anfíbia, chamada Nomo, visitou a Terra e trouxe conhecimentos avançadíssimos sobre o céu. Conhecimentos inclusive, que até hoje ainda não foram comprovados, mas que a tribo já os possui há séculos. Para os Dogons, Sírius na verdade é um sistema estelar triplo, ou seja, são 3 estrelas aglomeradas, chamadas Ciggi-Tolo, Pó-Tolo e M-Diatolo. Até hoje, nossa astronomia atual ainda não conseguiu comprovar a existência dessa terceira estrela, a M-Dia.
Mas para os Dogons ela existe, é bem pequena e extremamente densa. Praticamente todas as civilizações antigas afirmavam terem sido visitadas por seres alienígenas. Ou anfíbios, ou alados, astronautas, reptilianos, etc. Inclusive muitas civilizações possuem deuses com essas características. Outra teoria alienígena famosa, porém bastante controversa e cheia de inconsistências, é a do povo Anunnaki. Anunnaki, ou filhos da realeza em sumério, eram um grupo de divindades da Mesopotâmia, ditas descendentes do deus Anu. Em 1976, o economista soviético Zecharia Sitchin escreveu o livro O 12º Planeta, afirmando que traduziu tábuas sumérias. Ele interpretou por conta própria que os Anunnaki eram na verdade um povo vindo do planeta Nibiru, que chamou de Planeta X. Para Sitchin, esse planeta possui uma órbita gigantesca ao redor do Sol, equivalente a 3.600 anos terrestres. Sitchin baseou-se unicamente no selo sumério VA-243, de 4.500 anos de idade, que contém 12 inscrições esféricas. Sitchin simplesmente associou que essas inscrições estão relacionadas ao Sol, no centro, e que as outras 11 são os planetas e a Lua orbitando ao seu redor. Para Sitchin, alienígenas, chamados de astronautas do passado, teriam transmitido esses conhecimentos para a raça humana milênios atrás. Por mais avançados astronomicamente que fossem os sumérios, essa interpretação demonstraria um conhecimento absurdamente técnico para a realidade da época, justificando uma visita alienígena. No entanto, nada disso é verdade. Todas as tábuas sumérias representam o Sol e os planetas de forma completamente diferente. De acordo com cientistas especialistas nos povos assírios da Mesopotâmia, os assiriologistas, a tábua suméria VA-243 é um documento mitológico, e não um mapa astronômico. O texto dela fala sobre uma doação de terra, e invoca a divindade Inanna, sem qualquer menção à astronomia ou qualquer sistema solar. A hipótese de Sitchin é pseudocientífica e totalmente rejeitada pela ciência. A VA-243 estaria descrevendo na verdade a estrela Vega, da constelação de Lira, que eles chamavam de Dilgan. Os pontos ao redor são outras estrelas e outros símbolos celestes, e não planetas do nosso sistema solar. O que é fato e o que é falso sobre todas essas teorias alienígenas pode ser facilmente checado em qualquer aplicativo de inteligência artificial que temos disponível hoje em dia. Ao mesmo tempo que os aplicativos de inteligência artificial podem servir para nos enganar, gerando deepfakes superrealistas, essa mesma tecnologia pode também servir para desmentir essas mesmas informações. Foi digitada uma pergunta sobre a teoria alienígena de Sitchin no navegador da Google, e a inteligência artificial, o Google Gemini, trouxe rapidamente a resposta, desmentindo suas fake news. Se preferir uma resposta mais completa, você pode utilizar o site chinês de inteligência artificial, o deepseek.com, ou o chatgpt.com. Existem na verdade vários outros mistérios que são reais sobre a mitologia dos sumérios. A Tábua do Destino, por exemplo, possui uma representação do deus Anu, o deus alado do céu, junto à árvore da vida. Anu possuía um cérebro alongado, segurava uma bolsa em uma mão e uma pinha na outra. Utilizava algo muito parecido com um relógio de pulso. Esses mistérios encontrados na antiga Mesopotâmia ainda não são compreendidos pelos arqueólogos. Seus significados nos intrigam até hoje.